Ora, viva a todos! Como estão? Bem-vindos aqui ao canal Matemática Online. Hoje para uma aula sobre proporcionalidade direta e proporcionalidade inversa. Tá bem? Então vamos ver aqui alguns exemplos, situações para identificarem este tipo de proporcionalidades. Fiquem aí desse lado. Ora, vamos lá então aqui à situação de proporcionalidade direta. Para perceber quando é que duas grandezas são diretamente proporcionais, vamos ver aqui uma situação. Vamos imaginar a Dona Rosa. A Dona Rosa vai ao supermercado. O que é que a Dona Rosa vai comprar? Pão. Ok, a Dona Rosa vai comprar pão. Então, vamos agora imaginar que a Dona Rosa compra um pão por 30 cêntimos. Vamos construir aqui uma tabela. Então vamos pôr aqui, a Dona Rosa vai comprar um pão. E esse pão custa 30 cêntimos. Ok, vamos registar aqui. 30 cêntimos custa o pão. Se ela comprar 2 pães, quanto é que vai custar? Vai ser o dobro, não é? 30 cêntimos mais 30 cêntimos vai nos dar 60 cêntimos. Vamos considerar que o número de pães que ela vai comprar vai aumentar, mas não há descontos. Está bem? Não vai haver promoções nem descontos. Vai aumentando também o valor a pagar. Ou seja, 2 pães custam 60 cêntimos. Se ela comprar 3 pães, vai custar o triplo, não é? De um pão. Ou seja, 90 cêntimos. E se ela comprar 4 pães, vai gastar 1,20 €. Ok, então este tipo de situações nós dizemos que é de proporcionalidade direta entre estas duas grandezas, que é a quantidade de pães e o preço. Ou seja, aumenta os pães que se vão comprar e, naturalmente, vai aumentar também o preço, mas de uma forma proporcional, sem descontos. E como é que nós, olhando para uma quantidade de números, como é que nós sabemos se as grandezas são ou não diretamente proporcionais? É muito simples. Vocês só têm que fazer um cálculo, que é, nesta situação, eu vou pegar no valor, ou seja, 30 cêntimos, e vou dividir pela quantidade de pães. O preço a dividir pela quantidade de pães. E isto vai nos dar 30 cêntimos. Se eu fizer o mesmo para os 60, ou seja, 60 cêntimos dividido por 2, também dá 30 cêntimos. E se eu fizer também o mesmo para 90 cêntimos a dividir pelos 3 pães, também nos dá 30 cêntimos, que é o preço de cada um. E 1,20 €, naturalmente, que dividido por 4 também nos dá 30 cêntimos. Então, para haver proporcionalidade direta, tem de dar sempre o mesmo valor. Neste caso deu 30 cêntimos, 0,30 ou 0,3. Ok, ainda podemos dizer mais, que estes 30 cêntimos, ou este 0,3, é aquilo a que nós vamos dar o nome de constante de proporcionalidade direta. Então não se esqueçam, para verificar nós dividimos as grandezas e tem de dar sempre o mesmo valor. E o valor que nos dá, como é repetido, é sempre o mesmo, dizemos que é constante de proporcionalidade direta. Está bem? Vamos ver aqui 2 exemplos. Então imaginem que temos estas duas grandezas, A e B, temos aqui os valores, quer saber se são ou não diretamente proporcionais. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos dividir. Então eu vou fazer 4 a dividir por 2, que me dá 2. Até aqui tudo bem. Agora vou fazer 12 a dividir por 6, também dá 2. 14 a dividir por 7, também dá 2. 14 é o dobro de 7. E 20 a dividir por 10, também nos dá 2, é sempre o dobro. Então, como deu sempre o mesmo valor, a razão foi sempre a mesma, não é? Deu sempre 2, então eu digo que estas grandezas, a grandeza A e B, são diretamente proporcionais. Então, esta primeira situação são diretamente proporcionais. Vamos ver uma outra situação. Agora, vamos fazer os mesmos cálculos. 20 a dividir por 5 vai-me dar 4. 40 a dividir por 10 dá 4. Até aqui tudo bem. 60 a dividir por 12 já não dá 4, dá 5. Então, podia parar aqui o exercício e afirmar que não são diretamente proporcionais, porque já houve um valor que é diferente dos outros. Ainda posso fazer também a última divisão, mas isto já não vai adiantar nada, apesar de dar 4 também. Então, temos aqui um valor, que foi este 5, que é diferente dos outros. Então, basta que um valor falhe, já não há proporcionalidade direta.
Está bem? Então aqui não há proporcionalidade direta. Situações de proporcionalidade inversa. Como é que nós identificamos a proporcionalidade inversa? Vamos também imaginar aqui uma situação. Vamos imaginar que os alunos da turma do Joãozinho vão numa visita de estudo. E para irem nessa visita de estudo, a diretora de turma organizou a viagem e teve de alugar um autocarro. Ok? O autocarro, como vocês sabem, tem que ser pago, não é? Tem que se pagar para o podermos utilizar. Vamos imaginar que este autocarro tem um custo o autocarro custa-nos 200 euros para fazer aquela viagem. Independentemente do número de pessoas que forem dentro do autocarro, tem que se pagar 200 euros. Então agora vamos fazer o seguinte exercício. Quantidade de alunos. Vamos imaginar que nesta visita de estudo, coloquei aqui alunos, mas pode ser alunos, professores, tudo, que só vai uma pessoa nesta visita de estudo. Ora, se o autocarro custa 200 euros, então essa pessoa vai ter que pagar os 200 euros. Estão de acordo comigo? Então, e se forem 5 pessoas no autocarro? Então, já não tem que cada um pagar 200 euros. Então, o que nós fazemos é, pegamos nos 200 euros e dividimos pelas 5 pessoas. Ora, se eu dividir pelas 5 pessoas, isto vai nos dar 40 euros cada pessoa. Até aqui tudo bem, não está? Vamos lá. 10 pessoas. Então, se forem 10 pessoas, serão os 200 euros que vão ter de ser divididos pelas 10 pessoas e ficamos a saber quanto é que cada uma vai gastar. E isto vai nos dar 20. Então, quer dizer que se forem 10 pessoas ou 10 alunos no autocarro, cada um vai ter que pagar 20 euros. E se forem 20 alunos, então, neste caso, irá dar 10. Então, é uma situação diferente dos exemplos anteriores de proporcionalidade direta. Porquê? Aqui aumenta a quantidade de alunos, mas o preço a pagar vai diminuir. Então, uma grandeza aumenta e outra diminui. Mas há também aqui uma relação. Reparem, agora a divisão já não é o mesmo valor como foi na proporcionalidade direta, não é? Na proporcionalidade direta, nós dividíamos e dava sempre o mesmo valor. Aqui, 200 a dividir por 1 não é a mesma coisa que 40 a dividir por 5. Mas há outra relação, que é, se vocês multiplicarem 1 vezes 200, dá 200. 5 vezes 40 também dá 200. Tem que dar sempre 200, que é o preço total que custa o autocarro. 10 vezes 20 também dá 200. E 20 vezes 10, naturalmente, também dá 200. Então, quer dizer que, como dá sempre o mesmo valor quando nós fazemos aqui o produto, nós dizemos que estamos perante duas grandezas inversamente proporcionais. Entendido? E este 200, este valor que é constante, nós dizemos que é a constante proporcionalidade inversa. Vamos aqui escrever. Então, aqui temos. Tá bem? Então já sabem identificar uma situação de proporcionalidade inversa. Nós temos que multiplicar os valores das duas grandezas e tem de dar sempre o mesmo resultado. E esse valor dizemos que é a constante de proporcionalidade inversa. Ok? Boa? Vamos ver aqui exemplos. Então, se nós tivermos aqui uma tabela com duas grandezas, ver se são inversamente proporcionais. O que é que nós fazemos? Multiplicamos 5 vezes 3, 15. 3 vezes 5, naturalmente, também é 15, não é? 2 vezes 7,5, o dobro de 7,5 também é 15. E 1 vezes 15 também é 15. Então quer dizer que estas duas grandezas, ao fazer a multiplicação dos valores, nós temos sempre o mesmo valor, que é 15. Logo, são inversamente proporcionais. E a constante de proporcionalidade inversa é 15. Outro exemplo. Será que estas também são? Vamos fazer 6 vezes 12. Ok, 6 vezes 12 dá 72. 3 vezes 20 dá 60. Até podia parar já aqui o exercício e dizer que não são inversamente proporcionais. Mas podemos fazer o resto das continhas. 2 vezes 35 é 70 e 1 vezes 60, que é 60. Então reparem que temos aqui valores diferentes, então é o suficiente para dizer que estas duas grandezas não são inversamente proporcionais. Okay? Entendido? Então, a aula de hoje era só para nós conseguirmos identificar proporcionalidade direta e proporcionalidade inversa, ver aqui exemplos e perceber a diferença. Tá bem? Espero que vos tenha ajudado. Não se esqueçam de continuar a assistir aqui os vídeos no canal, tá bem? Até uma próxima.